Vamos abrir as nossas Bíblias então em Lucas, no capítulo 11. Lucas 11, do verso 1 ao verso 2 apenas. No domingo à noite eu comecei a exposição de Lucas 11. E o tema da minha mensagem foi Aprendendo a Orar com Jesus. Eu estou lendo um comentário bíblico escrito pelo reverendo Hermsten Maia. E o reverendo Hermsten disse que pregou 2 anos na Igreja Presbiteriana de Vila Guarani, só no Pai Nosso. A minha pretensão, e eu acho que eu não tenho conteúdo espiritual e teológico para pregar durante 2 anos, nesses 4 versículos do Pai Nosso aqui em Lucas, mas nós vamos investir algumas semanas sobre esse texto tão rico e tão poderoso que é a oração do Pai Nosso. Martinho Lutero e Agostinho, por exemplo, disseram que o Pai Nosso é uma das coisas mais ricas que nós encontramos nas Escrituras, de vital importância para as nossas vidas. Então, nas próximas semanas, nós vamos nos debruçar sobre a oração do Pai Nosso, com o intuito de aprendermos a orar. Então, os 2 primeiros versículos nos dizem assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Até aqui, apenas esses 2 versículos. Vamos orar mais uma vez. Deus, ilumina as nossas vidas, ó Pai. Fala conosco por meio da tua palavra. E ensina-nos através da vida de Jesus, das palavras de Jesus, a orarmos, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, à noite, o tema do meu sermão foi Aprendendo a Orar com Jesus. E eu saí daqui no domingo cheio de expectativa que a minha vida de oração durante a semana seria diferente. Que eu oraria mais, que eu teria mais fervor. Mas confesso a vocês que eu não cresci durante a minha semana na minha vida de oração. É por isso que eu entendo que a pergunta de um dos discípulos de Jesus é uma das perguntas mais sábias que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. O discípulo de Jesus, na verdade, pede ao Senhor Jesus: ensina-nos a orar. E ele nos leva então a essa necessidade que todos nós temos de aprender a orar. Eu e você precisamos aprender a orar. E por isso, nesta manhã, esse também é o meu pedido, é o nosso pedido ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. E aqui no Pai Nosso, o Senhor Jesus, Ele nos ensina que nós devemos orar segundo a vontade de Deus. A maneira correta de orar não está ligado com o tempo que você gasta em oração. Não está ligado com as palavras que você usa em oração. Mas a maneira correta de orar é orarmos de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia vai nos ensinar que orar corretamente acontecerá nas nossas vidas quando nós conhecermos a Deus. Quando nós conhecemos a pessoa de Deus, nós iremos orar corretamente. E para conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a sua palavra.
Nós iremos orar corretamente quando nós conhecermos a nós mesmos. Quando nós soubermos e tivermos convicção de que somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Então, para orar corretamente, nós precisamos conhecer a nós mesmos. E para orar corretamente, nós precisamos conhecer o nosso adversário, o diabo. Então, como nós conheceremos a Deus, a nós e a nosso adversário? Através da Bíblia. E a nossa oração será correta quando nós orarmos a Escritura. A Bíblia nos ensina a respeito da nossa necessidade de orar. Oração é algo vital na vida do cristão. Oração é como o pão que nos alimenta, é como o ar que nós respiramos, é como a água que sacia a nossa sede. Nós precisamos entender que não há vida cristã sem oração. A necessidade de orarmos fica bem nítida nas Escrituras. Primeiro, porque foi Deus quem instituiu a oração. Deus foi quem nos leva, é quem nos exorta a orar. E por que Deus nos exorta a orar? Será que Deus é solitário e necessita da nossa oração? Será que Deus precisa da nossa oração? Não. Deus nos incita a orar para o nosso próprio bem-estar. Quando nós oramos, os maiores ou os únicos beneficiados somos nós mesmos. Quando nós oramos, nós desfrutamos do cuidado de Deus, da graça de Deus. É por isso, para o nosso bem, que Deus instituiu a oração. E é para o nosso bem que nós precisamos aprender a orar. Irmãos, todo cristão que está presente aqui nesta manhã tem um testemunho positivo acerca da oração. Todos nós podemos dar um testemunho de como fomos e estamos sendo beneficiados através da vida de oração. Todos nós podemos dizer, porque eu orei, eu fui agraciado por Deus. Aliás, a oração é um meio de graça. O que significa isso? Nós cremos que uma das formas de nós experimentarmos a graça, o favor de Deus, é nós orarmos. Então, quando nós não oramos, nós estamos deixando de experimentar, deixando de receber bênçãos que Deus tem para nos dar por meio da oração. É interessante que quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos que, por exemplo, os judeus, eles tinham o hábito de orar 3 vezes ao dia, no mínimo. No mínimo, um judeu piedoso, ele orava 3 vezes ao dia. Quando nós olhamos para Daniel, no capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz assim: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Os judeus, eles oravam nos seguintes horários: às 3, às 6 e às 9 horas. Que no nosso horário de hoje, as 3 horas equivalem 9 da manhã, meio-dia e às 15 horas da tarde. Então era hábito do judeu, ali às 9 da manhã, parar para orar. Ao meio-dia, parava novamente para orar. E às 3 da tarde, eles paravam para orar. Percebam que o povo de Deus do Antigo Testamento entendeu a importância da vida de oração. Esta semana, lendo para preparar os sermões deste domingo, eu vi uma frase de John Wesley que ele dizia o seguinte: todo crente que não ora pelo menos 4 horas por dia
é um crente fracassado. E eu disse: Senhor, eu sou um homem fracassado. Mas entendam, irmãos, que eu acho que mais importante do que o horário que nós oramos, a quantidade de horas que nós investimos em oração, algo deve nos chamar a atenção nesta manhã. O que deve chamar a nossa atenção é que os homens e mulheres de Deus, que são usados por Deus, eles se dedicam à vida de oração. Quanto tempo John Wesley morreu? Eu não sei, mas pelo menos acho que uns 2 séculos. Eu não tenho precisão disso. E percebam que até hoje nós estamos usando John Wesley como um exemplo de oração. Por que John Wesley foi usado por Deus? Por que John Wesley ainda é uma referência para nós, de um homem evangelista, de um pregador da palavra de Deus, de alguém que foi usado por Deus? Porque John Wesley orava. Porque ele tinha uma vida de oração. Meus irmãos, por que nós estamos falando de Daniel até hoje como um exemplo de oração para nós? Porque Daniel também teve uma vida de oração. E o que eu quero chegar aqui é na conclusão de nós entendermos que a oração é algo necessário para nós. Que dedicar tempo à vida de oração é necessário para cada um de nós. E quando eu vejo John Wesley dizendo que quem não ora 4 horas por dia é um crente fracassado, é assim que eu me considero. Porque eu vou te falar uma coisa, sabe, presbítero Euquias? Para a glória de Deus, eu queria ser um homem como John Wesley. Mas hoje eu sei por que eu não sou. Porque eu não oro como John Wesley orava. A palavra de Deus em Atos, no capítulo 3, versículo 1, acerca desta prática dos judeus de orarem 3 vezes ao dia, de se separarem 3 vezes ao dia, fala de Pedro e João que subiam ao templo para a oração da hora 9. Então veja, a hora 9 era a hora do relógio judaico ali, que era às 3 da tarde. Então a Bíblia diz que Pedro e João estavam indo para o templo para orarem juntos, ou para buscarem a Deus ali no templo, às 3 horas da tarde. Então, vejam que interessante, que a oração é algo instituído por Deus. A oração é algo que é para o nosso benefício. E a Bíblia nos mostra exemplos de homens que dedicaram horas do seu dia, horas diárias à vida de oração. O próprio Senhor Jesus é o nosso modelo principal de vida de oração. Jesus também se dedicava diariamente à vida de oração. Então, isso deve chamar a nossa atenção como crentes. Nós precisamos orar ainda mais. Por isso, o pedido do discípulo de Jesus também é e deve ser o nosso pedido: ensina-nos a orar. Eu creio que nesta manhã eu preciso humildemente reconhecer diante de Deus que não sou ainda um homem de oração. Quando eu olho para o meu Senhor Jesus como mestre da oração, eu vejo o quanto eu estou longe de ser um homem de oração. Quando eu olho para Daniel como exemplo de oração, quando eu olho para Pedro, para João, quando eu olho para John Wesley e para outros, eu vejo o quanto ainda estou longe de ser um homem de oração. Mas, humildemente, eu me coloco aos pés do Senhor Jesus e peço: Senhor, ensina-me a orar. Ensina-me a orar como o Senhor. Ensina-me a orar como Daniel. Ensina-me a orar como Pedro e João. E veja que interessante, Pedro e João, eles não eram homens de oração no momento de sua vida. Então não desanime, sabe por quê? Eu acho que oração é igual uma maratona.
Essa semana, como eu disse a vocês, eu saí aqui do domingo, minha vida de oração vai começar a decolar, Senhor. Só que não foi assim. E eu não sei se você também já experimentou, já teve essa experiência de sair de um culto e dizer, eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou me consagrar mais. Mas a segunda-feira vem e nada acontece, a semana vem e nada acontece. Mas irmãos, nós devemos encarar a vida de oração como uma maratona. Quem de vocês consegue correr de uma parede ou outra aqui nessa manhã sem morrer? Sem pôr o coração para fora? Todos nós aqui, né? Porque se nós não demos conta de correr daqui para lá, a gente já morreu, só esqueceu de enterrar. Agora, quem de vocês consegue correr 42 quilômetros? Sabe por quê? Uma maratona não começa de um dia para o outro. Para você correr uma maratona, você tem que correr primeiro daqui até o final. A vida de oração é como uma maratona. Não adianta nós querermos de um dia para o outro dizer o seguinte: Senhor, eu vou orar 4 horas por dia então, igual John Wesley. Senhor, eu vou orar 3 vezes ao dia igual Daniel. Não. Vamos começar devagar. Se você não está orando nenhuma vez por dia, fala, Senhor, eu vou começar a orar 1 vez por dia. Se nós não estamos orando nem 5 minutos, nós vamos colocar, Senhor, eu vou orar 5 minutos todos os dias. Mas é todo dia. Assim como esses homens tinham um horário de oração, eu vou orar. E às vezes a gente quer dar desculpa, né? Às vezes a gente quer dar uma ajeitada, o jeitinho brasileiro, né? A gente fala assim, não, pastor, mas eu sou igual Paulo. Eu oro sem cessar. Eu estou o dia inteiro orando. Eu conversando com a minha família ontem, alguém lá da minha família falando, gente, eu estou envergonhado com a minha vida de oração. Eu estou estudando sobre oração essa semana, e eu estou envergonhado. E alguém disse, não, mas eu oro o dia inteiro. Eu estou ligado 24 horas. Tá certo, nós devemos orar sem cessar. Mas a Bíblia também nos fala da necessidade de, como o hino, como a poesia cristã nos ensina, bendita hora de oração. É necessário nós termos uma hora bendita, uma hora separada para a vida de oração. Jesus, mais do que nosso exemplo de oração, por que Jesus orava? Algumas pessoas perguntam e eu não tenho as respostas. Uma vez me perguntaram, pastor, por que Jesus orava se ele é Deus? Mas uma das respostas que nós damos é o seguinte, Jesus é o nosso exemplo de oração. Mas de maneira misteriosa que nós não conseguimos explicar, Jesus orava não só para ser o nosso exemplo, mas Jesus orava porque ele necessitava orar. Jesus necessitava ter uma vida de oração, uma vida de comunhão, desfrutar das benéfices, das bênçãos da oração. Assim como Jesus, nós também necessitamos de orar. Mas como nós devemos orar? E sobre o que nós devemos orar? Nós devemos orar a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de oração. A Bíblia é o nosso guia. Nós devemos orar as Escrituras. A história nos fala sobre um grupo de crentes que foi poderosamente usado nas mãos de Deus, que foram os puritanos durante um período da história da igreja. E os puritanos, eles tinham algumas práticas interessantes. Uma delas era, por exemplo, o que o pastor pregava no domingo, eles estudavam durante a semana. Então, aquilo que o pastor pregava na igreja no domingo, os puritanos sentavam com as suas famílias, iam estudar com os seus familiares. Outra questão,
que os puritanos tinham uma prática na vida de oração, era orar as Escrituras. Pegar um texto bíblico e em cima daquele texto, pautado naquele texto, começar a orar o que aquele texto nos ensina. Extrair daquele texto as lições, as doutrinas, as verdades bíblicas. Como devemos orar? O que devemos orar? Nós devemos orar as Escrituras Sagradas. Porque, sabe, irmãos, todos nós aqui somos seres humanos. E por sermos seres humanos, há uma tendência em nós de sermos egoístas. Percebam, há uma frase que eu discordo quando alguém diz para as pessoas o seguinte: você precisa aprender a amar a você mesmo. Eu discordo dessa frase. Porque desde o dia que você nasceu, você já ama você mesmo. Você já tem amor próprio por você. Vejam que Jesus em nenhum momento nas Escrituras disse isso a você. Eu quero que alguém se levante aqui e me mostre na Bíblia, porque eu posso estar enganado. Mas eu nunca achei na minha leitura da Bíblia Jesus dizendo: você precisa amar a você mesmo. Você já ama você. Jesus disse: ame o próximo, assim como você ama você mesmo. Por nós sermos humanos, nós temos a tendência em nossas orações de destacar o nosso egoísmo. E nas nossas orações, nós começamos por nossas necessidades. Nós começamos a colocar diante de Deus as nossas necessidades, aquilo que nos preocupa, aquilo que nós queremos, aquilo que nos angustia, aquilo que nos entristece, as nossas emoções. E quando nós fazemos isso, nós estamos errando. Então, quando o discípulo de Jesus pede: ensina-nos a orar, Jesus vai nos ensinar a orar e ele diz: a primeira coisa que vocês devem pensar nas orações é em Deus. Percebam, nós temos na oração do Pai Nosso 7 petições. Aqui Lucas coloca apenas 6, mas se nós olharmos para Mateus 6, versículo 9, nós encontraremos 7 petições. Então, aqui em Mateus, aqui na oração do Pai Nosso, melhor dizendo, nós observamos o seguinte: as 3 primeiras petições são: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, ensina-nos a orar. É o que nós estamos pedindo nesta manhã. E Jesus disse o seguinte: muito bem, para vocês orarem de modo correto, a primeira coisa que vocês devem fazer nas suas orações é pensar em Deus. Santificado seja o teu nome. É pensar na pessoa de Deus, no ser de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Percebam, nós temos teu, tua e teu. Só depois que vem nós, o pão nosso, nos dá hoje. Perdoa a nossa dívida, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas antes do nós, vem Ele. Então a primeira coisa que o Senhor Jesus nos ensina quando nós formos orar é o seguinte: pense em Deus primeiro. Dirija a sua vida ao Senhor. Dirija a sua vida à pessoa de Deus. Se a vida de oração é como uma maratona, isso significa que orar é difícil demais. Orar não é fácil. É por isso que os discípulos de Jesus, eles pediram que o Senhor Jesus os ensinasse a orar, porque eles observavam a Jesus e talvez pensassem o seguinte:
Poxa vida, o que o Senhor Jesus tem que ele fica, o que ele tem para falar com Deus, que ele fica tanto tempo na presença do Senhor? Por que ele ora tanto? Por que nós não conseguimos, e talvez a experiência dos discípulos de Jesus seja parecida com a nossa experiência, que é o quê? Nós entramos na presença de Deus para orar, e poucos minutos depois, nós percebemos que nós já não temos mais o que falar com Deus. Poucos minutos depois, nós percebemos que já estamos inquietos no nosso coração. Por que nós não sentimos a paz que a oração produz? Por que nós não sentimos o prazer que Jesus e outros homens sentiam na vida de oração? Talvez nós não tenhamos essa paz e o prazer na vida de oração, justamente porque nós estamos orando da forma errada e não buscando a pessoa de Deus em primeiro lugar nas nossas orações. Então, quando nós formos orar, independente dos nossos problemas, independente das nossas necessidades, independente da nossa tribulação, nós devemos pensar e focar na pessoa de Deus, na glória de Deus, na vontade de Deus, no reino de Deus. Mas orar é difícil. Quantos de nós gostaríamos de ser como John Wesley, como Daniel, como os apóstolos? Quem aqui está frustrado com a sua vida de oração, levante a mão. Isso é bom. Isso é um sinal positivo. Porque se você está frustrado com a sua vida de oração, é possível que a sua frustração seja porque, assim como Jesus, assim como Daniel, assim como os apóstolos, você quer conhecer mais de Deus. Você quer ter mais comunhão com o Senhor. Você quer experimentar mais do Senhor através da vida de oração. Se você está frustrado, é porque você tem entendido a necessidade de buscar a presença de Deus. Então aqui, na oração do Pai Nosso, nós temos todos os princípios que nós precisamos aprender para aprendermos a orar. Eu quero concluir a minha mensagem nesta manhã, lembrando-nos que nós não podemos desanimar da nossa vida de oração. Sabe, irmãos, a vida de oração é como uma maratona. Então vamos começar devagarzinho. Você não pode desistir. Você não vai correr 42 quilômetros de uma maratona de um dia para a noite. Você não vai ser um homem e uma mulher de oração do dia para a noite. Mas é importante que nestes dias que Deus tem nos falado sobre a necessidade de orarmos, nós começarmos como um conta-gotas, pouquinho, começarmos a ter uma vida de oração. Nós precisamos entender que a oração é algo vital. Então, não tente orar 4 horas por dia, 3 vezes ao dia. Se você não faz isso, se você não dedica nenhum minuto do seu dia à oração, ou se você não reserva momentos do seu dia para a oração. Mas eu quero desafiar a nós a começarmos com alguns minutos, diariamente, entendermos que nós precisamos orar. O que devemos orar? A vontade de Deus. E como nós vamos orar a vontade de Deus? Conhecendo a sua palavra. Conhecendo o que Deus fala acerca dele mesmo.
acerca de nós e acerca de nosso adversário, o diabo. Tenha consciência de que orar é uma das principais necessidades na vida do cristão. Existem algumas coisas que estão sendo perdidas na vida do cristão. É engraçado que hoje você assiste televisão e você vê gente dizendo o seguinte: eu sou evangélico. Mas aí você vai olhar a vida da pessoa e você fala, tem alguma coisa errada. Esse cantor falando que é evangélico, mas ele está cantando uma música aí estranha. Esse ator, esse político dizendo que é evangélico, mas encontraram milhões na cueca dele. E ainda consagrou o dinheiro da propina. O cara roubou e falou, vamos orar aqui agradecendo a Deus. Tem alguma coisa errada. Nós precisamos entender que há algumas coisas para o cristão que nós não podemos abrir mão. A oração é uma delas. Não há cristianismo sem oração. Tem muita gente dizendo que é evangélico. Tem muita gente dizendo que é cristão. Mas um cristianismo que não tem mais Bíblia, que não tem oração, que não tem mais compromisso com Deus. Então, queridos, eu ficarei satisfeito se eu sair daqui nesta manhã convicto de que eu preciso orar. Eu preciso orar. Orar é uma necessidade na minha vida. E sabe por quê? Porque todo cristão tem um testemunho de oração. Todo cristão, ele tem uma experiência de um momento na sua vida, ou de momentos na sua vida, em que ele orou e ele viu a boa mão do Senhor agir na sua vida, em que ele orou e ele viu o Senhor trabalhar no seu coração. Quem de nós aqui, se fosse abrirmos, ou se fosse abrir para darmos testemunhos de que nós oramos e fomos abençoados, nós oramos e Deus falou conosco, a oração é uma bênção para a nossa vida. O que nós devemos orar? A Bíblia. A palavra de Deus. A vontade de Deus. Jesus diz o seguinte: pedi e dar-se-vos-á. Jesus disse que todo aquele que guarda os seus mandamentos, tudo que for pedido ao Pai, receberá. Agora é o seguinte: por que a gente pede e não recebe? Sabe o que nós temos que orar? As promessas de Deus. Aquilo que Deus prometeu na sua palavra. Então ore a Bíblia. Saia daqui nesta manhã animado para a vida de oração. Saia daqui consciente de que orar é difícil. Então não desiste não. Quando você vê lá John Wesley falando que orava 4 horas por dia, no mínimo. Ele não chegou nessa vida de oração do dia para a noite, com certeza. É que o crente só conta a bênção. Sabia? Tem uma reunião de pastor lá na quarta-feira, em Pinheiros, que é só bênção. Eu fico até meio calado, que eu falo assim, rapaz, aqui o meu lado está meio complicado. Tenha consciência de que orar é difícil. Sabia que é mais fácil pregar do que orar? A Janaína é minha testemunha. Ela sabe quantas horas eu invisto estudando para pregar 40 minutos. E chega aqui, você ainda vem dormir, meu irmão, no meu sermão. Respeito, por favor. Tenha paciência comigo. Mas a Janaína também sabe os poucos minutos que eu gasto diante de Deus em oração. Pregar é mais fácil do que orar.
o pastor Hernandes fala algo muito interessante nesse sentido. Jesus não ensinou os seus discípulos a pregar, mas ele ensinou os seus discípulos a orarem. É por isso que você dorme, viu? Não a Beth, tá, Beth? Mas você dorme porque eu oro pouco. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou orar mais e estudar menos, para ver se melhora as coisas aqui na igreja. Orar é mais difícil do que pregar. Então, tenhamos essa consciência, que é difícil ter vida de oração. E não desistamos. Senhor, eu vou começar devagarzinho, igual um atleta. Alguns metros, meu primeiro quilômetro, minha primeira dezena de quilômetros, até eu ser um maratonista na vida de oração. Eu quero dizer que se você está frustrado com a sua vida de oração, isso é algo positivo. O problema, na minha opinião, é quando alguém tem convicção de que é um homem de oração. E me permite a liberdade, o amor e o carinho que eu tenho por vocês. Conhecendo vocês, nós estamos muito longe de sermos homens e mulheres de oração, como o Senhor Jesus foi, enquanto esteve aqui nesta terra, a começar em mim. O que nós precisamos para aprender a orar está aqui no Pai Nosso. É por isso que nós vamos, domingo após domingo, nas próximas semanas, entender o que Jesus nos ensina, quais os princípios doutrinários, o que a palavra de Deus nos ensina na oração do Pai Nosso. E por último, Jesus nos ensina a começar as nossas orações focando na pessoa de Deus. Louvando, admirando a sua pessoa, exaltando o seu nome, pensando no reino, pensando na vontade do Senhor. Então, como orar? Como Jesus. O que orar? O que devemos orar? Devemos orar a vontade de Deus, revelada na sua palavra.